Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos continuar o estudo do direito do consumidor. No tema de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre algumas práticas que são realizadas pelos fornecedores de produtos ou serviços que foram regulamentadas no Código de Defesa do Consumidor como eventuais práticas abusivas, ou seja, práticas que, de certo modo, podem abusar do direito do consumidor. Como nós vimos ao longo do curso, o consumidor ele é hipossuficiente perante o fornecedor, ou seja, ele é considerado frágil perante o fornecedor. Sendo certo que, em razão disso, ele deve ter os seus direitos resguardados. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor identificou que, algumas vezes, o fornecedor ele tem que responder por algumas práticas que são abusivas, que de certo modo podem prejudicar o consumidor. Vamos falar de algumas delas. A primeira envolve uma questão chamada, conhecida, até na prática consumerista do dia a dia, como oferta. É muito comum que o fornecedor ele faça ofertas dos produtos. Então, ele anuncia, por exemplo, numa loja, lá em uma gôndola, um determinado valor para um determinado produto. Ele põe na fachada do prédio onde ele está realizando a produção do serviço do produto, lá um anúncio, algo dizendo que um produto era de um determinado valor e passou a ser de outro valor. Nessas hipóteses em que o fornecedor faz uma oferta, às vezes pode acontecer do consumidor, na hora de realizar o pagamento, ele identificar que o produto ele não, ou o serviço ele não está com o valor que ele foi ofertado. E o que acontece nesses casos? Por exemplo, no caso do fornecedor ter se confundido. Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor cumpra a oferta que ele fez. Se ele ofertou de um determinado valor, mesmo que ele tenha se enganado, ele obrigatoriamente precisa cumprir a oferta. Se ele está ofertando, ele atraiu o consumidor. E o consumidor, por ser frágil, ele tem que ter o direito de receber a oferta, de comprar o produto ou de adquirir o serviço justamente pelo preço que foi ofertado. Isso também envolve uma outra questão que também está vinculada à ideia de oferta, que é a questão da publicidade. É muito comum que o fornecedor ele faça publicidade. Ele pode fazer por diversos meios. Pode ser na internet, pode ser na televisão, pode ser por meio de folhetos. Todas as vezes que os produtos são ofertados por meio de publicidade, do mesmo modo, essa publicidade ela precisa ser respeitada. Quer dizer, se ele disse que um produto é de um determinado valor, se ele disse que um serviço é de um determinado valor, ele precisa respeitar. A publicidade, além disso, tem uma outra proteção dentro do Código de Defesa do Consumidor. A publicidade nunca pode ser enganosa. Ela não pode levar o consumidor a erro. Quer dizer, se um fornecedor vai fazer uma publicidade, vai fazer uma propaganda, ele tem que tomar um cuidado de não enganar o consumidor, dizendo que o consumidor vai ter alguma vantagem, dizendo que o produto tem uma qualidade que não tem. Se ele fizer isso, ele pode ser obrigado a indenizar o consumidor, ou seja, pagar uma indenização, compensar o consumidor pelo prejuízo que teve ao entender que o produto ou o serviço teria aquela vantagem que, em verdade, não tem. O Código de Defesa do Consumidor ainda protege os interesses do consumidor no que se refere a algumas práticas consideradas abusivas de vincular um produto a um outro produto. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa vai até uma loja para comprar um produto e quando ela chega lá, ela é obrigada a comprar um outro produto para adquirir aquele. Isso não pode. É uma prática abusiva. Vincular, casar produtos, fazer o que é chamado de venda casada. Isso não é uma prática considerada respeitosa com o consumidor por parte do Código de Defesa do Consumidor. Uma outra questão que também envolve a proteção dos interesses do consumidor está relacionada à questão da cobrança de dívidas. Às vezes o consumidor fica em dívida com relação ao fornecedor. O fornecedor tem todo o direito de fazer a cobrança dessa dívida.
mas ele nunca pode constranger o consumidor. Ele pode enviar correspondência, ele pode fazer ligações, ele pode até entrar com um processo judicial com o objetivo de cobrar o consumidor, mas ele nunca pode constranger. Por exemplo, ele nunca pode anunciar na rádio: os devedores da nossa empresa, da nossa loja são fulano de tal, fulano de tal. Isso é constranger. Não pode chamar a pessoa em público e falar: olha, você está me devendo. Isso é uma prática que constrange o consumidor. A cobrança deve ser feita de forma individual, longe de outras pessoas, como forma de respeitar os direitos do consumidor. E por fim, o Código de Defesa do Consumidor ainda estabelece algumas regras relativas a bancos de dados. O consumidor, o fornecedor pode ter um banco de dados com as informações do consumidor, mas essas informações do consumidor que são passadas quando a pessoa faz um cadastro numa loja, por exemplo, ela deve se manter com o fornecedor. Ele não pode simplesmente passar essas informações para outras pessoas. Eventualmente, no caso do devedor, é permitido na legislação ainda que o fornecedor se utilize desse banco de dados, dessas informações, para eventual apontamento dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, o SPC e Serasa. Ele pode fazer isso, desde que o consumidor esteja efetivamente inadimplente, ou seja, não tenha pago as suas dívidas, e desde que ele avise o consumidor antes. Olha, eu vou inserir os seus dados nos órgãos de proteção ao crédito caso você não pague as dívidas que você tem aqui com a nossa loja, com a nossa empresa. Se não fez o pagamento, avisou, deu um período, a pessoa não realizou o pagamento, aí tudo bem fazer a inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito. Enfim, hoje, no ponto de hoje, nós tratamos das principais políticas previstas no Código de Defesa do Consumidor voltadas à proteção e aos interesses do consumidor, indo contra o que é chamado de práticas abusivas. Bons estudos!